gente! Hoje, no vídeo de hoje, então a gente vai comentar sobre o erro que tá falando aqui no título do vídeo, não é mesmo? Nós vamos comentar hoje sobre um pouquinho da terapia ocupacional e o autismo, né? O espectro do autismo. Primeiramente, eu queria deixar aqui claro que o que eu vou falar é a respeito da minha experiência como terapia ocupacional dentro do autismo, dentro do espectro e atuação e tal. Então, pode ser diferente pra vocês, pode ser diferente do que vocês fazem, tá? Eu vou falar sobre a minha realidade, tá? Vamos deixar isso claro. Bom, gente, eu sou a Patrícia. Primeiramente, antes de tudo, né? Eu sou a Patrícia, formada em terapia ocupacional faz 1 ano e meio. Pela Universidade Federal do Paraná. E eu estou trabalhando numa clínica com crianças com autismo. É apenas isso que é a demanda da clínica. Crianças com autismo. Crianças e adolescentes agora. Faz 9 meses que eu tô trabalhando nessa clínica, então 9 meses dessa experiência. Bom, gente, além da terapia ocupacional, tem fonoaudiologia e psicologia com o método ABA. Não é um método, né? Com a ciência ABA. Sobre a terapia ocupacional na clínica, no autismo, o que faz? Bom, gente, lá a gente recebe pacientes de 2 até 13 anos, acho que é o mais velho que tem lá no momento. Qual é o papel de nós terapeutas ocupacionais lá? Nós somos em duas, então a gente atende na mesma sala. O nosso papel como terapeuta ocupacional é analisar quais as demandas dos nossos clientes, né, dentro da terapia ocupacional, dentro das ocupações. Então, como que funciona? Lá, a ABA faz a sua avaliação, Fono faz a sua avaliação e TO faz a sua avaliação. Então, não é voltado tudo pra ABA, pra análise do comportamento, né? Não sei se vocês todos sabem o que é ABA, é análise do comportamento aplicada. Então, não é voltado tudo pra ABA, mas a gente trabalha com os princípios da ABA. A gente segue algumas recomendações, orientações que estão envolvendo ali a análise do comportamento. Por exemplo, esquemas de reforçamento, manejo de comportamento, essas coisas. Na avaliação da terapia ocupacional, eu e a minha colega, a gente criou uma avaliação dentro lá da nossa área, do nosso escopo profissional, da nossa prática clínica. Criamos uma avaliação que a gente fosse mais diretamente, pudesse ser mais diretamente aplicada com os nossos pacientes, com as demandas que chegam, porque tem muitas avaliações de TO que o terapeuta ocupacional pode utilizar, mas pra gente não estava sendo muito funcional. Então, por isso a gente criou uma avaliação e a gente usa essa avaliação. Aliás, a gente tá sempre modificando a avaliação, sempre quando a gente percebe que tá faltando alguma coisa, que podemos melhorar de alguma forma, a gente tá mudando a avaliação. Então, dentro da nossa avaliação, a gente analisa. Tem a parte que é a avaliação indireta. O que é a avaliação indireta? Que a gente conversa com os pais ou responsáveis da criança e do adolescente. Então a gente pergunta como é em casa, porque a gente tem essa dificuldade, né, de ir na casa e fazer a avaliação em casa pra ver como que é, mas seria o mais correto. Então a gente pergunta como que é em casa, como que são as atividades de vida diária em casa, como que a criança brinca em casa. Tem a parte da escola também, né, que a gente depende muito de um relato dos pais, porque às vezes nem eles têm essa informação, porque tá ali na prática, na realidade, cara a cara, é diferente do que só ouvir falar, né? Então a gente se baseia no que os pais falam, que é o que eles se baseiam no que os professores ou quem tá na escola fala. Então isso que dificulta um pouco, porque seria melhor ir na escola. A gente tem essa possibilidade de ir pra escola, sim, mas é difícil porque são muitas crianças, é muita demanda, tem muita coisa além disso que a gente tem que estar planejando e etc. É muita burocracia ficar indo na escola, mas a gente tem essa possibilidade, a gente já foi na escola de algumas crianças, então sim, podemos fazer isso. Seria mais adequado se fosse que a gente fosse para casa das crianças e ficasse observando como é a vida deles lá, né? Porque muitos fatores mudam, enfim. Ali é o contexto da criança, é ali que ela vai realmente mostrar como que ela é. Porque às vezes ela chega na clínica e a gente percebe que ela não faz tal coisa, mas aí os pais relatam que em casa elas fazem. E por que isso? Porque isso depende do contexto, né? Ela tá em casa, tá dependendo
vários fatores. Então, lá naquele contexto que é a casa, ela age de uma forma, na clínica ela age de outra. Por isso que seria interessante a avaliação em casa, no ambiente da criança mesmo, que a gente fizesse avaliação de AVDs em casa, que a gente fizesse avaliação da escola na escola, que a gente fizesse avaliação do brincar nos lugares que ela está acostumada a brincar. Enfim, a gente faz essa avaliação com os pais, para ver todos esses fatores que eu acabei de falar, que falei um monte. Depois a gente faz a avaliação direta da criança, que é ali no ambiente da clínica, que a gente avalia tudo que a gente quer avaliar, que nem sempre os pais sabem relatar, questões motoras, questões sensoriais, questões grafomotoras, questões que a gente pode avaliar DVD, a gente avalia. Depois que a gente fez a avaliação indireta com os pais e a direta, que é com o paciente e o cliente, a gente faz nosso relatório do que a gente observou, de metas, quais são os nossos objetivos com a criança, médio, curto e longo prazo, o que a gente vai estar trabalhando. Enfim, a gente faz esse relatório e depois a gente apresenta aos pais para ver se eles estão de acordo, para ver se eles entenderem, se tem alguma dúvida, né? Porque sempre é bom ter uma devolutiva com os pais. Aí a gente começa a atender a criança. Dentro do atendimento, como que é o atendimento de terapia ocupacional com as crianças com autismo? Bom, gente, isso vai depender muito de cada criança, cada paciente. Porque tem criança que chega muito dependente, tem criança que chega muito independente, tem criança que tem dificuldade em, por exemplo, lavar as mãos, tem criança que tem dificuldade no processamento sensorial, tem criança que tem dificuldade motora, e aí que a gente tem que analisar qual é o principal queixa dos pais e da criança, né? Quando os pais relatam, por exemplo, eu quero muito que meu filho aprenda a amarrar o tênis. Talvez para você, TO, essa não seja a principal meta que você analisa ali, mas para os pais quem que é seu cliente? São os pais daquela criança, são a criança. Então, se os pais respondem pela criança, a meta que você vai ter que trabalhar é isso daí, gente. Você tem que analisar o que o seu cliente quer. Não que você vai deixar o resto de lado, né? Mas você tem que focar mais nisso daí, dar uma prioridade para isso. Qual a principal dificuldade em trabalhar com crianças com autismo? Eu acho que a principal dificuldade que a gente sente lá é que as crianças com autismo têm muita dificuldade em comunicação, né? Então, e o manejo do comportamento. E por isso que a gente trabalha junto com a análise de comportamento aplicada, porque eles têm um manejo de comportamento, a gente sempre tá conversando e passando essas informações de como que tá lidando com aquela criança, o que faz com aquele determinado comportamento, pra gente conseguir trabalhar também, porque tem crianças que se envolvem tem crianças que se envolvem em birras, tem crianças que decidem não fazer, tem crianças que começam a chorar, enfim. E a gente tem que saber lidar com isso pra depois conseguir trabalhar com a TO, né? Porque não adianta nada a gente falar, vamos fulano, faz tal coisa, e a criança não faz, por causa dos comportamentos barreiras. Por isso que a gente trabalha muito junto com a CAB. Bom, o principal objetivo da terapia ocupacional com o autismo é o principal objetivo da terapia ocupacional com qualquer sujeito, que é a independência e autonomia nas AVDs, nas ocupações. Quais são as principais ocupações da criança? Brincar, escola, tem que trabalhar em cima disso. Principalmente brincar funcional, brincar com função, saber o que ela tá fazendo, pra que serve aquele brinquedo, o que ela tá fazendo. A gente tem que sempre estar de olho no desenvolvimento infantil, se a criança está de acordo com o desenvolvimento, se ela tá fazendo o que é esperado para aquela idade. Mas não podemos esquecer também dos fatores externos, como foi a gravidez da mãe, como se teve alguma coisa que influenciou nisso. Porque se a gravidez foi prematura, enfim, se teve alguma intercorrência na gravidez, isso interfere também na idade cronológica, biológica da criança, né? Então a gente tem que pensar nisso. Às vezes ela pode ter 3 anos, mas por causa da gravidez estar atrasada por causa disso. Então, por isso que o TO tem que estar sempre com a tabela de desenvolvimento na cabeça. O que a criança deveria estar fazendo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Com quantos anos aprende a ler? Eu vejo hoje muitas escolas
querendo que a criança saiba escrever e ler com 3 anos. Gente, escrever e ler é a partir dos 6 anos. É a partir dos 6 anos que a criança começa, porque depende de muitos outros fatores. A criança tem que estar com a atenção focada, e é a partir dos 6 anos que a gente começa a trabalhar, ter mais atenção, para ficar mais tempo numa atividade, né? Que ela precisa ficar pelo menos 30 minutos prestando atenção naquela coisa, porque o professor vai estar ali. Outra coisa que o terapeuta ocupacional tem que ter na cabeça, tem que ter na cabeça não, mas que não pode esquecer de embasar a prática, é a OTA, né, galera? A Associação Americana de Terapia Ocupacional domina o processo lá, que eles desenvolveram, o último é de 2015, eu acho que eles estão em processo de fazer um novo, né, porque já faz um tempo. Isso embasa a nossa prática, a gente tem que estar sempre com ela, se a gente tem alguma dúvida, ir atrás. Bom, muitas crianças com autismo têm dificuldade também em mudança de rotina, né? Não é sempre que os pais vão poder seguir aquela rotina de fazer determinada coisa daquele jeito, sempre, sempre, sempre. Então a gente ajuda a estabelecer uma rotina, trabalhar em cima disso. Por exemplo, tem crianças que têm muita dificuldade em seguir regras. Então a gente estabelece uma rotina com a própria criança do que a gente vai fazer naquele horário, o que a gente vai fazer depois, como que ela vai poder lidar com isso. Pra criança, às vezes, com autismo, que você tá visual, tá ali regradinho, o que você vai fazer naquele horário, depois, facilita. Porque a criança tem essa necessidade de seguir esse padrão, de seguir essa regra, né? De estar ali visual, o que eu vou fazer agora, quando que isso vai acabar, o que vai vir depois. Então a gente às vezes monta uma agenda, monta uma lista do que vai fazer, enfim. Gente, isso depende muito de cada criança. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é da motivação, gente. Criança que tá ali por obrigação, sem vontade de estar ali, não vai render. Não vai ser legal pra ela nem pra você. Trabalhar em cima do que a criança gosta, sabe? Ah, a criança gosta da Frozen. Traz a Frozen, traz um monte de Frozen pro seu atendimento. É isso que você vai trabalhar ali. Você vai trabalhar suas demandas em cima da Frozen. Dá o seu jeito. Você que lute. Claro que às vezes a gente surge imprevistos, que a gente não tem como lidar ali na hora, mas e daí não tem como, né, estar sempre em volta de uma coisa só. A gente sabe já quem são os nossos pacientes e tal, então a gente sabe mais ou menos do que eles gostam, então não podemos esquecer da motivação da criança. Ela tem que estar motivada para estar ali, você tem que fazer a sua terapia baseada nisso. A gente fala muito em terapia ocupacional em treino de AVD, né? Que é os treinos de atividade de vida diária, banho, comer, escovar o cabelo, passar creme, sei lá, cortar a unha. E a gente, como TO, a gente sai querendo já fazer tudo isso, fazer treino, vem aqui, criança, você não sabe escovar o cabelo? Vamos treinar. Já pega a escova e dá na mão da criança, vamos, faz, escova aí. Mas a gente não pode esquecer que as crianças precisam, antes de tudo, antes de fazer o treino por si, elas precisam de habilidades para isso, gente. Se a criança não tem determinada habilidade, por exemplo, para amarrar o tênis, ela vai precisar de coordenação olho-mão, ela vai precisar de motricidade fina, ela vai precisar de atenção, ela vai precisar de sistema vestibular, porque ela precisa manter o equilíbrio se ela ficar amarrando o tênis em pé, se ela ficar amarrando o tênis na cadeira, com o pé no chão, ela precisa de muitas habilidades antes de fazer o treino. Então, você tem que avaliar o que a tua criança tem, o que ela não tem, o que ela precisa antes do treino em si. Então, gente, não saiam fazendo treinos DVD se a criança não tem habilidade ainda, tá? E isso não é só criança com autismo, tá? É qualquer criança, qualquer pessoa. Primeiramente, a gente tem que adquirir habilidades. Que mais? A respeito de seletividade alimentar. Tema polêmico. Sim, tem muitas crianças com autismo que têm essa demanda de seletividade alimentar, de recusa alimentar, não recusam muitos alimentos, comem determinada coisa apenas. É algo que o TO pode trabalhar sim em cima, né? Muitos TOs trabalham. Mas existem formas, né, para estar trabalhando que não vão ser invasivas para a criança ou para os pais, porque dar um alimento que a criança não quer comer é um trabalho difícil. E a gente, depois formado, a gente percebe que muita coisa
que a gente poderia ter aprendido na faculdade, a gente não aprendeu. Ok, eu sei que na faculdade tem muitas coisas pra serem aprendidas e que talvez precisasse de uns 10 anos pra você trabalhar com tudo, mas eu sinto que a gente podia ter aprendido muita coisa que foi deixado passado, sabe, na faculdade. Principalmente essas coisas como seletividade alimentar, a grande demanda que eu vejo com crianças com autismo é seletividade alimentar e desfraude. São coisas que a gente não vê muito na faculdade, sabe? A gente vê meio por cima. Na questão do desfraude, a gente criou um protocolo lá na clínica de como fazer, do que a gente faz, passo por passo, de como fazer. Claro que não é regra para cada criança, talvez não dê certo para aquela criança, talvez a gente tenha que adaptar alguma coisa para aquela criança. A gente criou um negócio porque não existe nada parecido com isso para terapia ocupacional. E é uma coisa da área da terapia ocupacional. Então fica assim no ar, por que não existe, né? Outra coisa que eu vejo muito com as crianças com autismo é andar na ponta do pé. Muito. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, às vezes não é só uma questão sensorial, às vezes é uma questão de comportamento, mas às vezes também não é só uma questão de comportamento, é uma questão sensorial, para percepção, uma questão de hipersensibilidade. Então a gente tem que estar muito focado em realmente ter aquele olhar do que é, por que a minha criança está se comportando desse jeito, o que está acontecendo ali. E trabalhar em cima disso, assim, questões sensoriais, você trabalha com questões sensoriais. Questões comportamentais, você trabalha com comportamento. Questões motoras, trabalha com motor. E isso parece muito óbvio, né? Mas não é. Eu percebo também que tem muita necessidade das crianças dos outros, hein? Que as crianças que tem muita necessidade, muita comparação entre os pais. Então, a gente tem que estar sempre lembrando eles também que cada criança é diferente uma da outra, cada um se desenvolve no seu tempo. Não é só crianças com autismo, isso todas as crianças, cada uma desenvolve no seu tempo. Cada criança desenvolve do seu tempo, do seu jeito, da sua maneira. A gente tem que aprender a respeitar isso, e não são crianças apenas dentro do espectro, são todas as crianças, todas as pessoas. Cada uma se desenvolve com o seu tempo, de acordo com a estimulação que recebe, de acordo com o ambiente que tá, o contexto, etc. Enfim, é isso, gente. Não vamos apressar nossas crianças e vamos deixar elas assim lindas, maravilhosas, se desenvolverem sem querer pular etapas. Se tiver qualquer dúvida ou se eu faltei falar alguma coisa, coloque aqui nos comentários, porque de cabeça não veio nada mais, mas eu acho que é isso, não sei. Bom, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E se você é estudante de TO, se você quer fazer TO, se você já é um profissional, compartilhe esse vídeo aí com mais gente, para mais pessoas estarem tendo contato com a terapia ocupacional, pra gente conseguir divulgar nossa profissão. Então é isso, beijo. Não esquece de curtir o vídeo e até o próximo!